Ó, eu vou virar a página aqui no Bate Pronto, porque o Romário deu entrevista nas últimas horas ao programa Boleiragem do Sport TV e o Baixinho falou de todos os temas que a gente está tocando aqui na nossa pauta. E o Romário também falou sobre o Endrick. Nós temos a declaração, as aspas do Baixinho Romário, para você que acompanha o Bate Pronto da Jovem Pan, abre aspas. A seleção brasileira, no jogo contra a Argentina, não vai ter a referência. Por exemplo, esse garoto do Palmeiras, o Endrick, é um bom jogador, tem um grande futuro, sabe fazer gol. Mas em um jogo importante desses, quando você vê o Endrick em campo, os outros companheiros nunca vão ter essa confiança de como se fosse o Neymar, o Vinícius Júnior. É porque ele não é rodado. Ele é garoto, está começando agora, tem todo um futuro. Mas é complicado, é diferente e é difícil. Realmente não podemos fazer uma comparação dos atacantes de hoje. Como é que vai comparar os atacantes de hoje com o Ronaldo, Romário? É difícil. Sabe o que pode ser feito? O Diniz tinha que escolher os atacantes, um ou dois, e insistir com aquilo. O jogo dele, se ele ficar trocando jogadores, a forma dele jogar, vai ser mais complexo da galera pegar o jogo. Tá aí o Romário, declaração falando do Endrick e também da nova geração de atacantes do futebol brasileiro. Concorda com o Romário, Vanderlei? O Romário pode falar sobre atacantes, né? Foi um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Tem propriedade para falar, né? Tem propriedade. Ele não é um paraquedista. Ele sabe realmente da posição. Mas com relação ao que ele falou aqui, eu, por exemplo, colocaria o Endrick para jogar. Mas você faria uma grande bobagem ou você acredita demais no talento do Endrick? Pode ser uma coisa ou outra, mas eu acredito muito no talento dele. E eu pergunto, as seleções adversárias, o Bruno conhece as seleções todas aí do mundo, ele é um assessor sem pasta da FIFA, né, Bruno? Então, a seleção do Togo, as seleções do mundo todo, conhecem o futebol desse garoto chamado Endrick? Ainda não. Um dia talvez conheçam, mas ainda não. Por que não? Eu acho que a Argentina não conhece profundamente o potencial do Endrick. Eu sei que ele tem muito potencial. Todo mundo sabe que ele tem muito talento. É difícil marcar o Endrick. Ele precisa de tempo, e pode explodir num jogo só, pode precisar de mais jogos, mas ele tem coisa para mostrar ainda. Coisa nova até para mostrar. Então põe o cara para jogar, os argentinos nem sabem o que esse cara pode fazer, sabem que tem um garoto ótimo, que o Real Madrid assinou um cheque milionário, confia nele, mas efetivamente na prática, eu vou falar um nome que o Flávio Prado adora, Otamendi, por exemplo, não sabe exatamente o que é que o Endrick pode fazer. Então eu acho que é a hora mesmo de colocar coisa diferente em campo. Não vai ficar pior do que está. Vai ficar pior do que está. Tragédia. A orquestra foi desafinada porque foi escalado o Endrick. Você acha que isso vai acontecer? Não vai acontecer, Diniz. Você já passou para a história, eu falei aqui várias vezes em programas desde quando você convocou. Desde que você convocou, você passou para a história, você foi o primeiro treinador brasileiro a trazer para a seleção principal o Endrick, que será chamado várias vezes por você, por Ancelotti, por qualquer outro que assumir a seleção brasileira. Ele não vai ficar num nível inferior a alguém que... Esse não tem futebol para jogar na seleção. Não vai, isso pode apostar. Isso não vai. Então já passou para a história porque é o cara que trouxe. Você já fez o seu comercial. Agora, para ganhar uma estrela dourada, o primeiro treinador a colocar como titular da seleção brasileira, enfrentando a campeã do mundo dentro do Maracanã, passa para a história. O que vai acontecer? E se não der certo? Não der certo, você mostrou coragem. Deu certo, vai enriquecer o seu currículo. Você não perde nada colocando ele para jogar daqui a pouco contra a Argentina. Desabafou? Desabafei. É aquele famoso joga para frente, joga sem medo, né? Ou é o relator. Ô, Piperno, sobre esse assunto, e não sei se isso entra naquilo que o Romário falou, mas no jogo contra a Colômbia, e você deve ter percebido também, sobretudo nos minutos finais, o Endrick chamando o jogo, pedindo bola.
Tem até uma imagem no último lance, né, que o Brasil precisava do gol de empate, o Endrick no lado direito do campo pedindo bola, assim, com os braços levantados e ninguém passava a bola para ele, né? Não sei se entra nisso que o Romário falou, mas você concorda com o Romário, você discorda? Diga lá, Piperno. Só vou acrescentar um detalhe em relação ao que o relator Vanderlei Nogueira nos apresentou com muita propriedade sobre o tema. Na Copa de 94, Carlos Alberto Parreira, o grande Parreira, campeão do mundo, passou para a história por ser o primeiro a convocar o Ronaldo Fenômeno. E aí, naquela prorrogação contra a Itália, todo mundo assim exausto, né? Os dois times e tal, ele tinha aquela alteração para fazer e muita gente, como eu, inclusive, torcendo para que ele colocasse o menino que ainda não havia entrado em campo naquele Mundial. E o Parreira foi lá e colocou o Viola. Ele pensou com a cabeça mais ou menos do Romário de hoje. O Romário, quando ele dá esse depoimento, o Romário pensa da mesma forma que a maioria da comunidade de futebol, dos observadores da bola. Porque, às vezes, o novo, ele confronta as pessoas. As pessoas amedrontam um pouco as pessoas. Então, o Diniz, ele já caminhou muito nesse sentido. Ele já passa para a história como o primeiro técnico a convocar o Endrick para a seleção, e não é pouco, porque o Endrick, tirando os 3 fenômenos santistas, Pelé, Edu e Coutinho, já é o jogador mais jovem em todos os tempos a atuar pela seleção brasileira. Isso não é pouco. E aí, então, o Diniz, num jogo contra a Argentina, por exemplo, teria oportunidade de ir mais longe em relação a isso. E aí a gente está falando de um fora de série, de um candidato ao fora de série, que até 1 mês e meio atrás, lamentavelmente, não era titular nem do Palmeiras. Eu estou há meses e meses e meses, os meninos até brincam aqui, viram até meme e tal, cobrando isso, porque, como é que pode jogar o Arthur, jogar o Breno Lopes, jogar o Rony, jogar não sei quem, e o Endrick não. E aí o Endrick contra o Boca, ele joga só 1/4 do tempo, só o segundo tempo do jogo final, e eu tenho convicção de que essa teimosia do professor Abel, ela faz com que o Endrick jamais vai ter uma nova chance de jogar uma final de Libertadores com a camisa do Palmeiras. Então, Diniz, não repita o erro do professor Abel. Eu acho que ele pode jogar sim. A gente já sabe daquilo que, por exemplo, os demais são capazes. E aí, só para finalizar, uma coisa que o Romário disse com muita propriedade e que foi algo que eu perguntei para o Vampeta, como ex-grande jogador que foi, uma vez no trânsito, Vanderlei. Estávamos indo lá para um restaurante. E aí vocês se lembraram desse momento em que o Endrick erguia os braços pedindo a bola. Eu falei, escuta, você não acha que de vez em quando o Endrick entra em campo no Palmeiras e a bola demora um pouquinho para chegar até ele? Jogadores, né, mais veteranos, talvez não confiem tanto, não tem um pouco mais de receio. E o Vampeta aí falou, então, né, às vezes isso acontece. Né? É meio... eu diria até instintivo, tá? Enfim, não é que o jogador faz para sacanear, mas ele confia mais naquele com quem ele está mais acostumado a jogar. E por isso que o Endrick fez isso na seleção e às vezes fica 10, 12 minutos sem pegar a bola em um jogo do Palmeiras. Me lembro, por exemplo, aquele jogo contra o Corinthians que o Breno Lopes perdeu o gol, né? Mas tudo começou com uma jogada incrível dele, que ele foi lá no campo do Palmeiras roubar a bola, driblar, tomar pancada e saiu a oportunidade de gol. Ele, naquele momento, ele tocou na bola pela primeira vez porque ele foi roubado de um jogador do Corinthians, do Maicon. Porque até no Palmeiras, às vezes, era difícil a bola chegar até ele. Agora não, porque ele tem status de jogador de seleção. E só um detalhe daquela entrada do Maicon para cima do Endrick, que eu acho, assim, no mínimo curioso, porque o STJD perdeu o prazo para fazer a denúncia e o Michael não foi julgado por conta daquela entrada, né? Foi muito violenta para cima do Endrick, né? Muito trabalho lá, eles têm muita coisa. Eles deixaram passar o prazo de 30 dias e aí fizeram a denúncia, mas a denúncia já tinha, né, prescrito, não valia mais. Bruno Prado, o Romário ainda falou o seguinte, ó, abre aspas, entre Vitor Roque, Endrick e Marcos Leonardo, na minha opinião, o Vitor Roque é o mais completo. Eu, particularmente, lá atrás, eu falava até que o Gabigol seria o atacante ideal para a seleção, mas na época que ele jogava da forma que jogava. Hoje, eu retiro o que eu falei. Gosto do Pedro. É um cara que é inteligente, fazedor de gols e se coloca bem na área, fecha aspas. O Romário também falou, né, sobre os atacantes que estão despontando no futebol brasileiro e até
até mesmo aquela discussão que a gente sempre puxou por aqui de Gabigol ou Pedro e Gabigol. Bruno Prado, a opinião do Romário, o que você acha, Bruno? Bom, dos garotos é uma coisa difícil mesmo. O Vitor Roque é mais técnico que o Endrick. O Vitor Roque, ele é mais refinado, assim. Ele não tem a força física absurda do Endrick. Eu acho que a grande qualidade do Endrick é a força física absurda. Eu acho que essa é a grande virtude dele. Ele tem uma força muito fora do normal. E chuta muito bem, finaliza muito bem. O Vitor Roque é um jogador mais técnico, né? Então é uma coisa difícil, mais ou menos como o Rodrigo e o Vinícius. Eu acho o Rodrigo mais técnico que o Vinícius, mas o Vinícius tem uma força física que o Rodrigo não tem. Então ele acaba, na média, jogando mais vezes melhor que o Rodrigo, porque apesar do Rodrigo ser mais técnico, mais refinado, o Vinícius tem uma força que falta ao Rodrigo em muitos momentos. Acho que essa comparação a gente vai ter mais noção quando o Vitor Roque estiver no Barcelona, o Endrick estiver no Real Madrid, do que eles podem fazer. Porque o Vitor Roque eu acho um jogador mais técnico, mais refinado, mas a força que o Endrick tem faz diferença muito grande. Eu acho que o Marcos Leonardo ele está abaixo dos dois. Eu acho que o Marcos Leonardo ele é novo, ele pode evoluir numa coisa. Muitas vezes ele participa pouco do jogo. É um finalizador excelente, talvez o melhor finalizador dos três. Mas ele participa muito pouco do jogo. Ele pode participar mais além da finalização. Acho que se fosse só o quesito finalização, o Marcos Leonardo é o que finaliza melhor que todos eles. Tanto que faz mais gols que eles. Mas o Endrick, ele acaba, acho que, levando vantagem na força física. Apesar do Vitor Roque ser um jogador mais técnico, mais refinado do que ele. Hoje, com a ausência do Vinícius Júnior, ao que tudo indica, né, na provável escalação, está dando o Gabriel Jesus. A gente deve ter o Gabriel Jesus na vaga do Vini Júnior, tá? E o Brasil, como eu já tinha até trazido aqui a informação, né, da provável escalação, com 4 atacantes. O Endrick começa mais uma vez no banco de reservas, Piperno. Mas você concorda com o Vanderlei naquilo que ele falou, que se ele fosse o Diniz, já colocava o Endrick para ser, quem sabe, um fator surpresa, né, para essa seleção argentina? E o Brasil precisa, nesse novo ciclo de Copa do Mundo, de novas soluções, né, para não ficar só no Neymar ou jogar tudo, né, nas costas do Neymar, né? Aquilo que a gente comentava na declaração anterior do Romário, Piperno. Eu conversaria com o Endrick, sim. Eu acho que hoje, inclusive, ele está mais inteiro que o Gabriel Jesus, que está voltando de contusão. E outra coisa, eu acho que o Endrick vai rapidamente se tornando, inclusive, um jogador mais completo, embora o Gabriel seja um jogador que, inclusive, tenha uma bela carreira na principal liga do mundo. E o Endrick não é aquele menino, aquele garoto que está começando agora que vai se intimidar. Muito pelo contrário. Ele é aquele garoto que vai, a cada momento, mostrando mais ousadia. É assim no Palmeiras e nos poucos minutos que ele esteve em campo na seleção brasileira. Não que o Gabriel Jesus seja um jogador banal, um jogador que você fala, puxa vida, não espero nada desse cara. Mas eu quero dá ao Endrick a chance de até poder esperar mais dele. Eu acho que já que está aí, já que está, enfim, disponível, e já que é também um jogador que nesses últimos jogos vem muito bem pelo Palmeiras, aproveita esse embalo e coloca o moleque para jogar. Eu acho que ele pode até jogar mal. Agora, de forma alguma, é alguém que vai se intimidar. Tem personalidade, diferenciado o Endrick, a gente conhece, e numa crescente. Acho que vem numa crescente também na carreira dele, pelos últimos jogos que apresentou com o Palmeiras. Nos últimos 4 jogos, 4 gols com a camisa do Palmeiras, o novo líder do Campeonato Brasileiro. E também, quando a gente fala de seleção brasileira, o 4º jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira, o Endrick, que está pedindo passagem. Só atrás dos santistas. Eu sempre destaco isso, Pelé, Edu e o Coutinho, porque se a gente pegar todas as outras camisas, ninguém cedeu alguém tão jovem para a seleção brasileira como o Endrick. De acordo com o Romário, existe uma obrigação da seleção brasileira em jogar para o Neymar. E nós temos as aspas do Romário aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan para você. O Romário disse o seguinte, abre aspas, a Argentina foi campeã ano passado pelo simples fato de que todos os jogadores resolveram jogar para o Messi. Nas outras Copas isso não aconteceu. O Brasil tem obrigação de fazer com o Neymar já a partir de agora. O Diniz falou que o Neymar é acima da média. Ele é o melhor treinador que temos no Brasil. E tenho certeza
certeza absoluta que vai trabalhar esse time para jogar pelo Neymar, porque o Brasil depende e precisa dele ainda. Os números são impressionantes. Ele é merecedor e um dos melhores jogadores que eu vi jogar com a seleção. Mas quando fala de alto nível e patamar bem acima, ainda falta um pouco para o Neymar. Mas ele ainda tem condição de chegar nesse patamar. Fecha aspas, declaração do Romário ao programa Boleiragem do Sport TV. Vanderlei, Piperno, Bruno. Romário tem razão. O Brasil tem que jogar pelo Neymar. Tem que jogar colocando o Neymar em destaque, ser esse jogador que vai carregar a seleção brasileira. Geralmente já é assim. Geralmente o Neymar carrega essa seleção brasileira e a gente sempre destaca que na ausência dele o Brasil sente bastante. O Romário tem razão ao falar do Neymar assim e desse plano, né, em tese, de jogar pelo Neymar? O Neymar, ele é o grande jogador do Brasil. Ele é o jogador que, se tiver disponível e com a mínima condição física, ele estará na seleção brasileira, independente do treinador, e é o jogador com maior capacidade de resolver jogo para a seleção. É o jogador em altíssimo, do nível mais alto, mas eu tenho muita dúvida do futuro dele, porque ele tem sofrido muito com lesões. Para mim, o grande problema do Neymar, falam muito de festa, comportamento, não sei o quê, Instagram, rede social. O que atrapalha ele é que ele está machucando muito. Isso é o que atrapalha de verdade, né? O resto é muita conversa, assim, mas o que atrapalha de verdade é que ele machuca muito. E isso desde 2018, desde aquela lesão, aquela fratura no dedinho. Dali para frente, ele em poucos momentos conseguiu ter uma grande sequência. Isso atrapalha qualquer jogador. E agora ele teve uma lesão muito grave de joelho. Já tem mais de 30 anos, é uma lesão grave de joelho, está jogando na Arábia Saudita. Eu tenho muita dúvida do que será o Neymar depois que ele voltar a jogar, depois da recuperação. Até na parte mental. Não sei, são seres humanos. E se você olhar a trajetória de grandes jogadores do futebol brasileiro, mais ou menos com a idade do Neymar, 30 e poucos anos, 31, 32, esses caras também saíram do futebol europeu. E a maioria veio para o Brasil. É que quando vem para o Brasil as pessoas não ficam chocadas do que quando o cara vai para uma Arábia Saudita. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Assim, eles saíram aos 32, 31 anos, eles saíram do grande cenário, do grande palco do futebol mundial de clubes, que é o europeu, e vieram jogar em outro centro, né? Então, isso acontece muito mentalmente. O que Messi e Cristiano Ronaldo fizeram de jogar mais de uma década no topo do mundo, em altíssimo nível, é uma exceção na história do futebol. Não é fácil você manter você no máximo da sua concentração, da sua dedicação, da sua força mental para jogar. Não sei se o Neymar vai conseguir ter essa entrega toda depois da lesão. Eu não sei como é que está a cabeça dele, não sei mesmo. É uma interrogação enorme. Mas se ele tiver um mínimo de condição, ele estará na seleção brasileira, independente de quem seja o treinador. Ô Piperno, o Romário tem razão. O Brasil precisa jogar em função do Neymar, jogar para o Neymar, Piperno? Olha, o Brasil, ele necessariamente tem que criar uma outra alternativa. O Brasil não pode ficar pensando nisso. O Neymar, ele foi caçado na Copa de 14, né? Acabou se contundindo por conta daquela deslealdade do Zúñiga. Depois ele chegou baleado em 18 e ele se contundiu no meio da Copa de 22. E aí, em 26, por exemplo, qual é a garantia que o Brasil vai ter de que, bom, dessa vez nós vamos contar com o Neymar na plenitude por 8 jogos? Então, o Brasil, esse é um dilema que o Brasil não tem que enfrentar, do tipo, vamos preparar o time para jogar para o Neymar. Por quê? Quer dizer, hoje o Brasil... Por que o Brasil hoje tem que pensar nisso visando 2026, sendo que, em momentos decisivos, o Brasil não pôde contar, em várias dessas situações, com o Neymar na sua plenitude. E é óbvio que isso é culpa dele, porque jogador nenhum pede para se contundir. Então, o Brasil tem que se preparar para todos os cenários, inclusive para aquele de ter o Neymar atuando bem, para ter o Neymar fisicamente bem, mas também para ter o Neymar se entregando um pouco mais taticamente. Essa foi, aliás, a grande crítica que eu fiz a ele nos últimos anos. O Neymar, em muitos momentos, ele não pode ter, principalmente quando atua pela seleção, a preocupação de ser um solista dentro de uma seleção. Ele poderia
né, exercer outros papéis, fazer com que a bola circulasse com mais rapidez, se preparar às vezes mais para o jogo coletivo do que exatamente para o jogo individual. A gente sabe que ele é um virtuoso e ele não precisa ficar tentando mostrar isso a cada lance. Então eu acho que a seleção brasileira tem que se preparar para todos esses cenários. Vanderlei Nogueira, falando dessa declaração do Romário sobre o Neymar. É aquilo até que eu discutia com o Bruno aqui, né? Perguntei pro Bruno, será que o Brasil já não joga em função do Neymar quando ele está à disposição? Nas últimas Copas, será que já não foi assim, Vanderlei? Foi assim, ou quase, sempre assim, ao longo da caminhada com relação ao Neymar. Agora, eu vou repetir o que tenho dito há muito tempo, ele é o melhor jogador do Brasil, a seleção brasileira com o Neymar atuando, Neymar e os demais, tudo isso a gente já sabe com relação ao Neymar. Sofreu uma contusão grave e hoje o Neymar, a meu ver, hoje o Neymar é uma interrogação. O retorno do Neymar é uma interrogação. Como ele voltará, quando ele voltará, o que ele pretende na volta, tem uma série de coisas. Se ele voltar e jogar 70% do que ele tem de potencial, por exemplo, ele continuará sendo titular da seleção brasileira e o personagem mais importante da seleção do Brasil. Jogar, eu não sei bem o que quis dizer o Romário, mas acho que ele está querendo dizer que o time inteiro só tem que pensar no Neymar, bola no Neymar, ou bola no grande astro do time. Eu acho que não tem que ser assim, mas tem que contar com o talento indiscutível do Neymar. Se ele voltar, ele será, digamos, o toque de talento, de criatividade e de experiência pela carreira dentro do time da seleção do Brasil. Então, eu acho que é mais ou menos essa linha que disse o Romário. Eu acho que ele exagerou em alguns momentos, mas a importância do Neymar, para mim, também é indiscutível.